Olá, essa é a última aula da disciplina Comportamento Organizacional e vamos ver hoje a unidade 2 do módulo 4. Nós vimos no módulo 4 o comportamento macro-organizacional, então a gente encerra com essa visão mais ampla de como as organizações se comportam. A organização que é formada por comportamentos individuais, por comportamentos de grupo, ela também tem na representação da sua cultura, como vimos na última aula, o seu comportamento. Então, para falar de mudança e desenvolvimento organizacional, vocês viram nos livros, na leitura que foi recomendada, os conceitos, instrumentos, métodos e benefícios e até orientações a respeito de como desenvolver programas de mudança organizacional. Eu escolhi terminar a nossa disciplina fazendo um desdobramento do nosso último encontro, falando sobre a cultura organizacional. Então, a partir do conceito de mudança, nós explorarmos isso. Como que a mudança e o desenvolvimento organizacional serão beneficiados na perspectiva de uma rede cultural. Então, vamos aproveitar que estudamos bem aí sobre cultura organizacional e pegar a perspectiva dessa rede para falar de mudança. O aspecto técnico, operacional, instrumental, ele é relativamente mais fácil para você atribuir a conteúdos mais rápidos, conteúdos de leitura e fazer um estudo individualmente. Então, nessa aula, eu quero destacar a questão da perspectiva da rede cultural. Então, vamos lá pensando no conceito de mudança. Nós vimos que a mudança organizacional é uma resposta que as organizações vão dar às transformações no ambiente. Então, nós vimos lá nos capítulos do Robbins, do Wagner e do Hollenbeck, do Chiavenato, todos que estão finalizando e concluindo a orientação didática sobre o estudo do comportamento organizacional, que o ambiente mudando ou recebendo interferências relacionadas a como a organização se comporta, vai fazer com que a organização também tenha que dar uma resposta àquilo que está sendo oportuno, aquilo que está trazendo alguma ameaça para essa organização. Então, essa resposta é a mudança organizacional. O objetivo é manter congruência entre os componentes da organização. Esse é um conceito bastante simples, mas ele é muito importante para a gente entender as motivações certas para a mudança organizacional. Então, congruência entre os componentes da organização é uma motivação necessária, inclusive que pode trazer à luz necessidade de mudanças do tipo, os próprios objetivos, rumos, o repensar de uma direção estratégica. Então, esse mexer que vem em relação a transformações necessárias é o que nós conhecemos como mudança de uma forma geral, mas dentro das organizações, que envolve trabalho, pessoas, estrutura, cultura, a mudança organizacional. Existe um livro popular que é utilizado em várias áreas, em várias disciplinas, quando a gente fala de mudança, porque ele é interessante na questão simbólica, na questão lúdica, de como o autor fala de mudança. Então, esse autor, ele trata, o título do livro é Quem Mexeu no Meu Queijo. E vocês podem procurar aí referências, e vocês vão encontrar em várias áreas, da educação, da psicologia, na nossa área de gestão, mas em várias outras que vão usar como referência lúdica para tratar de mudança. A ideia principal é que mudar é natural, mudar é estimulante, mudar é estratégico, mudar é necessário. Quando a gente olha para o conceito de mudança organizacional, nós chegamos a todas essas conclusões. Precisamos mudar. Mudou o cenário econômico, o dólar está reduzindo, eu trabalho com importações. Existe aqui uma oportunidade ou uma ameaça para eu explorar? Precisamos mudar significativamente o nosso modo de operar, a importação dos nossos produtos,
que nós precisamos fazer para que os nossos objetivos sejam alcançados. Mas o nosso objetivo foi impactar de uma maneira que o próprio objetivo precisa ser redesenhado. É uma mudança radical, então, é uma reengenharia, como é chamado pelo movimento da qualidade, uma folha de papel em branco. Enfim, tem esse aspecto notável de que mudar é natural, é estimulante, é estratégico, é necessário. Mas, e aí que esse livro trata de uma maneira bem brincalhona e bem interessante sobre mudança. Invariavelmente, a mudança vem acompanhada de uma resistência natural do indivíduo à mudança. Então, olha só como esse tópico fecha a nossa disciplina com essa importância. Conhecer lá desde o início aspectos relacionados às motivações do indivíduo, aspectos relacionados a características individuais, personalidade, por que eu faço o que eu faço, a pessoa certa no lugar certo, estilo pessoal, estilos de liderança, as características dos movimentos entre os grupos, conflito, poder, comunicação. Então, todos esses aspectos que são expressões do comportamento humano nas organizações vão ser, talvez, em algumas medidas maiores ou menores, impedimentos para a mudança, na caracterização de uma resistência do indivíduo à mudança. Por isso é tão importante o entendimento do comportamento organizacional quando precisa, estrategicamente ou naturalmente, incremental ou radicalmente, se realizar uma mudança dentro da organização. O conceito de desenvolvimento, eu não trago aqui, mas quero lembrar com você que o desenvolvimento organizacional trata-se de uma oportunidade de melhorar a organização numa estratégia de crescimento. Por exemplo, quando a organização se encontra num momento de alcançar uma oportunidade, mas que não tem competência interna para alcançar aquela determinada oportunidade, um programa de treinamento de funcionários pode ser suficiente. Vamos supor que usando sempre a referência aí da área de saúde por motivo de pandemia global, um dos impactos que essa área sofreu foi o do conhecimento em relação ao tratamento do Covid, que foi sendo adquirido enquanto acontecia a pandemia. Então, oportunidade de desenvolvimento organizacional em termos de treinamento de funcionário que não conhecia o assunto, de reestruturação de salas, isolamento, etc., de várias questões estruturais, é um programa de mudança, mas que está também melhorando a organização, desenvolvendo num sentido de um novo patamar. Então, são dois conceitos aí bastante simples e que a gente escolhe falar aqui a partir da rede cultural, da análise da rede cultural. Mas antes disso, falar também dessa relação, essa relação entre o indivíduo e a própria estrutura da organização. Uma organização é formada pelos seus indivíduos e pela sua estrutura. Nessa relação, o indivíduo é limitado pela estrutura. Então, é preciso também lembrar que um dos componentes que vai afrouxar ou apertar esse mecanismo de resistência a uma mudança pode ser a própria estrutura da organização. Eu mesma já participei de consultoria em uma organização que o primeiro passo proposto por nós consultores foi olhar para a estrutura e fazer um desenho de como ela estava funcionando. E aí os gestores, não, mas nós temos tudo isso pronto, não precisa. Sim, olhamos o documento, toda a documentação foi muito útil, mas tivemos que convencê-los a pensar que aquilo lá é um retrato desejado. Talvez está até sendo monitorado, e naquele caso estava por gestores competentes que entendiam que eles queriam prezar pelo melhor desenho da estrutura organizacional, tanto no organograma quanto na composição de recursos. Vocês sabem que a estrutura organizacional, ela é um retrato também de como a comunicação acontece. Então, nós vimos na última aula, a comunicação como cultura pode ser um retrato da cultura quando a gente olha
para esse organograma direitinho. Então, vendo aqueles documentos, o que foi preciso convencê-los é de que não era suficiente para enxergar a cultura tal qual ela era, né? Então, se eu olho para uma estrutura organizacional que está no papel de um jeito, mas se eu faço um diagnóstico para entender como ela de fato está acontecendo, eu estou fazendo um desvendar da cultura. Então, e isso é explicado teoricamente porque a estrutura da organização ela tem ênfase num aspecto essencial do conceito de organização, que é o controle. Então, por isso que eu disse, às vezes está isso mais frouxo ou mais apertado, né? Então, dependendo do comportamento da organização, essa flexibilidade é bom que exista. Esses autores falam que é uma categoria central da análise da organização, é um atributo cultural subjacente à mudança, quer dizer, antes de ocorrer a mudança, eu preciso olhar para isso como um atributo cultural, e que os objetivos organizacionais individuais não são plenamente convergentes, eles não precisam estar em lados opostos totalmente. E aí ele fala também que os objetivos institucionais são negociados e resultantes de um arranjo de forças específico, pois apesar dos objetivos organizacionais serem estabelecidos por indivíduos ou grupos, por exemplo, por uma diretoria, por assessores, por gestores, consultores, nenhum destes na organização tem um poder suficiente para estabelecer esses objetivos integralmente. Então, a importância de analisar uma rede cultural, de olhar para a organização dessa forma, vem por esse aspecto, de entender como que esse desenho precisa ser feito ou refeito, e em que aspectos isso impacta ou necessário na mudança que se almeja ter, ou no desenvolvimento de uma organização. No livro do Robbins, tem um texto que é muito interessante ser lido também. Eu não havia destacado como sugestão de leitura, mas faço aqui, para que você, se possível, para que se faça uma leitura do ponto e do contraponto a respeito dessa pergunta. As culturas podem ser mudadas? Estou falando de análise da rede cultural, mas para quê? É para mudar? E será que elas podem? Então, ponto e contraponto é uma linguagem que esses autores usam, muito bacana, para falar nem o sim nem o não, e deixar a gente refletir, porque depende de cada organização. E esses bonequinhos aí ilustrados são os personagens daquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Então, esses personagens, eles vão ilustrar o vermelhinho ali de agasalho vermelho, é o que está resistindo, ele é o personagem que ele é enfesado, tudo está ruim, ele não quer entrar numa mudança porque quem mexeu no meu queijo, né? Que não mexe naquilo que tá dando certo para mim. Ele fica inseguro, ele é o resistente. O outro personagem, ele é um personagem que ele fica indo atrás, percebendo o que está de laranja. E os ratinhos personificam o azul, o sniff, ele é o farejador, ele fica percebendo que vem mudança por aí. E o que está em posição de atleta, de agasalho roxo, é o que está pronto para mudar. Vamos, é o animado. Então, é muito bom a gente se lembrar também dessas questões. Voltando lá em características individuais, em perfil, estilo pessoal, vai acontecer isso, invariavelmente. Termos que vocês leram aí na leitura obrigatória, como agente de mudança, é algo que precisa ser identificado num projeto de mudança. Um líder inspirador com aquelas características que nós vimos, característica de ele é seguido não por obediência, mas porque ele inspira, é um ótimo perfil para ser alocado como agente de mudança, aquele que vai ser o funcionário que vai atrair os outros para mudanças, que vão encorajar, e tudo isso implica em usar menos recursos, menos tempo, menos dinheiro no processo, porque as barreiras vão sendo eliminadas. Então, antes de olhar para a rede, a análise da rede,
Vamos também fazer uma pausa aqui para mencionar o trabalho do professor Miguel Caldas e Thomas Wood, são professores da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Eles têm um trabalho de 1997 que é bem interessante, que tem esse título Para Inglês Ver. Essa foi uma época em que muitos estudos, até hoje isso acontece, mas essa época foi marcante em relação à importação desses muitos estudos do hemisfério norte, Europa, a América do Norte, faziam em relação às soluções para as organizações, modelos, métodos, planejamento estratégico, por exemplo. Então, tudo aquilo que se tornava modismo, houve o fenômeno de importação desses modelos. Então, o que esses autores observaram? Que os modelos gerenciais gestados, quer dizer, eles nasceram em outra cultura, eles podem não ser adequados às peculiaridades locais para onde estão sendo levados. Então, lembro que falei na última aula, a questão da cultura, as características de cada nação, como a cultura regional influencia no desenho de uma cultura organizacional, é disso que eles estão falando. E aí eles trabalham 3 tipos de reação que pode acontecer, e que passa por esse conceito de resistência à mudança. Para Inglês Ver, é um tipo de classificação que ele coloca, que a mudança é um termo que eu não sei se você conhece, mas que é um termo coloquial que significa que você só fez ali para dizer que fez. Para Inglês Ver, vai significar que, ok, eu estou fazendo, mas é uma resistência velada, porque o resultado esperado dessa mudança provavelmente não vai acontecer. Então, são os 3 tipos de reação que ele chama, esse tipo de dissonância que eles observaram quando importam um modelo administrativo de outro país para o Brasil. O pano de fundo isso e a explicação está na questão das diferenças culturais. Então, tem também os tipos frustração e adaptação criativa, que assim, são reações, pelo menos visíveis. Para Inglês Ver, é a velada, mas a frustração é aquela mais energizada, negativa, e a adaptação criativa é uma possibilidade boa e ótima, mas que exige esforços, e conhecer a cultura ajuda isso. Por isso que nós voltamos para o assunto de cultura organizacional. Só que agora na ótica prática de fazer a análise da cultura, da rede cultural. Então, quando a gente olha que uma rede cultural das organizações é composta por estes elementos, nós vemos como, com alguma diferença quando nós olhamos para a questão dos elementos da cultura organizacional. Então, nós temos ali história, símbolos, rituais, rotinas, como elementos clássicos de uma cultura organizacional. Mas quando a gente olha para a estrutura de poder junta, quando a gente olha para a estrutura organizacional e para os sistemas de controle, nós estamos incluindo na análise dessa rede cultural os elementos mencionados ali atrás sobre aquela dissonância entre o indivíduo e a estrutura, e o que vai fazer com que exista uma resistência ou não, e se houver maior ou menor. Então, existe o paradigma que está ali desenhado a partir de todos esses elementos. O paradigma é uma teoria a respeito de como as coisas são ou devem ser feitas ou vistas, e ele pode ser mudado. Então, esse é o pressuposto da rede cultural. Nós temos um podcast gravado, um episódio gravado no podcast UFMS Digital, com o professor Milton Mariani, que é um colega da Exam, professor ótimo, maravilhoso, sobre o tema comportamento organizacional. Há muitos anos ele estuda esse tema, e nós conversamos exatamente sobre esse assunto, o desvendar da cultura organizacional. Como é importante desvendar a cultura organizacional. Então, ele fala ali de questões como histórico, processo de socialização, ele reforça muito a questão do processo de socialização que ocorre, mas aqui lembrando
que isso pode começar na contratação, a partir de um novo membro, isso já, por exemplo, o desenho de um rito de integração seria uma estratégia para que o processo de socialização fosse ativado desde o início da contratação de um novo membro. As políticas organizacionais, como que é a política comercial, a de gestão de pessoas ou recursos humanos, a de estrutura, o processo decisório, o processo de comunicação. Então, tem vários aspectos que merecem ser desvendados, conhecidos, para que aquela rede seja também, construa um paradigma novo e essa mudança organizacional aconteça. O professor Milton até fez uma analogia que eu achei bem bacana, comentei no nosso episódio, que foi do iceberg. Então, essa figura ao fundo foi para fazer essa lembrança, né, de que nós vimos na aula sobre cultura dos elementos mais visíveis e mais invisíveis. Então, quando você pensa em desvendar, você vai pensar que, ok, os mais visíveis, praticamente eu preciso organizar, catalogar, dar mais clareza em relação à intencionalidade desses símbolos, confirmar se esses símbolos comunicam o que queremos comunicar em termos de quem é essa cultura, quem é essa organização. No entanto, existem alguns elementos que estão mais lá no fundinho do iceberg. E, de qualquer forma, o que precisa ser desvendado tem um percurso que é preciso entender 3 questões, responder 3 questões. A primeira é o porquê, ou seja, por que existe este elemento, por que essa história, por que esse símbolo. Então, o contexto daquela cultura, para ser desvendada, nasce na resposta a essa pergunta, por quê? O segundo aspecto, a segunda pergunta é o que? Qual é o conteúdo? O que é que está sendo desvendado? E a terceira, o terceiro elemento, como que nós vamos fazer isso? Existem aí, existe uma literatura muito vasta a respeito de metodologias sobre o desvendar da cultura, e aqui tem algumas sugestões organizadas de forma bem sumária. O questionário, que vai buscar um ponto de vista do motivo, de uma forma quantitativa, de uma forma mais objetiva. Por outro lado, a entrevista já tem é um instrumento que traz respostas com uma perspectiva mais qualitativa, mais subjetiva, a dinâmica de grupo também. As observações dá uma perspectiva do estrangeiro. Se você assistiu a Fábula de Sophie, você vai ver que tem uma figura lá que é o estrangeiro, que aparece, aquele que vem de fora, o consultor, o pesquisador, que vai trazer observações de como está enxergando aquela cultura, além da análise de documentos, que é um ponto de vista também do motivo, tanto quanto quali, de uma forma mais objetiva. Tudo aquilo que existe como documentação serve para ser o como que vai desvendar essa cultura. Então, esse é um aspecto também operacional e prático que deve ser considerado em termos de organização e planejamento para o desvendar da cultura. Lembrando que onde se pretende chegar é na perpetuação daquele paradigma, que vai ser reconstruído se o objetivo é a mudança organizacional, o desenvolvimento organizacional. E que a perpetuação da cultura segue esse ciclo. Se esse ciclo permanece, a cultura perpetua. Então, isso serve tanto para o querer perpetuar, quanto para o querer fazer uma disrupção. Então, a disrupção da cultura, quando esse ciclo é quebrado, ela acontece. Então, qual é o ciclo? Eu tenho um comportamento que molda a cultura e a cultura que molda o comportamento. O comportamento vai dar justificativas para o comportamento do outro. A comunicação cultural vai formar a cultura, e isso é um ciclo. Se eu quebro uma dessas partes, eu tenho rompimento de algum elemento ou de parte dessa cultura. Então, a cultura, ela também tem em amarelo aí essas estratégias a partir
do que fazer em relação à perpetuação da cultura também. Então, de uma forma relacionada à caracterização dos indivíduos que vão formar aquela cultura, as práticas são contratação, socialização, quando é para adaptar a cultura. Então, é uma cultura nova, é uma cultura que precisa de indivíduos para que ela aconteça, ou quando eu dei o exemplo da oportunidade ou do desenvolvimento de competências, cabe aqui também em relação ao crescimento e fortalecimento de uma cultura. Então, tanto a socialização quanto a contratação. Agora, por outro lado, se é para que isso seja eliminado, isso também aparece no filminho da Fábula de Sophie, existe a remoção de membros que se desviam da cultura. Então, é interessante também lembrar que existe esse processo e essa dinâmica que deve ser considerada. Alguns cuidados no desenvolvimento e na manutenção, que o Schein é um autor que eu trouxe porque foi também mencionado pelo professor Milton, e ele é um clássico que fala de cultura organizacional, são os cuidados de, primeiro, não simplifique a cultura. Só porque a gente tem um conjunto de elementos que você entendeu que existem e que mesmo sendo invisíveis dá para trazer a visibilidade, não é simples. A cultura, ela é cheia de artimanhas e de nuances que, se eu simplificar, até faz parte do argumento do para inglês ver, né? Vai mascarar a realidade e o entendimento. Você pensando que conhece a cultura e, na verdade, ela não está ali revelada, desvendada. Não esquecer que a cultura é aprendida, então aprendizado tem a ver com moldagem da cultura para esse autor e é um cuidado que devemos tomar. Também ele fala de outros nãos, não limitar o raciocínio ao conteúdo da cultura. Então, a cultura não é só aquele conteúdo, existe também as questões relacionadas ao desenvolvimento, ao contexto, que se trata também nas relações, nas comunicações. Então, esse raciocínio, pela necessidade de não simplificar a cultura, ele deve ser também extrapolado. Não assumir que é fácil mudar uma cultura, leva-se muitos anos para que uma cultura seja transformada. Então, se você pensa em mudança organizacional que é rápida e há impedimento ou fatores dificultadores relacionados a mudanças no nível cultural, então algumas questões talvez devam ser ou mudadas, porque há urgência, ou reorganizadas em termos de planejamento, porque não é fácil mudar uma cultura. Não assumir que mais cultura ou cultura mais forte é necessariamente melhor. Então, aquela questão do relativismo cultural também é lembrado. E um outro autor que complementa dizendo que as culturas frequentemente são formadas rapidamente. Então, elas são juntadas, né, um agrupamento, dependendo da missão da organização e do que é requerido para o seu sucesso. Qualidade, eficiência, confiabilidade do produto, serviço ao consumidor, inovação, trabalho árduo, lealdade. Então, conhecendo esses valores, o que é preciso para alcançar aquela missão, esse ajuntamento de pessoas certas que já têm aquelas características vai facilitar essa formação rápida. Então, essas culturas são formadas rapidamente quando isso existe, dependendo disso. Então, não é uma contraposição ao que o Schein alertou, que é difícil mudar e que não pode ser simplificado. Ao contrário, o outro autor coloca mais uma abordagem estratégica em relação ao que fazer sobre isso. Aqui é um exemplo, só para falar da questão da perpetuidade, da longevidade, do quanto as culturas consideradas fortes, elas demoram a se estabelecer. E aí, nessa reportagem da Forbes, de 100 anos, eles se apresentam como uma empresa inovadora. Então, uma característica, um traço cultural, uma empresa inovadora, inovando desde 1917. Isso foi um caso
apresentado 100 anos depois, e agora a organização continua nessa mesma direção. Voltando para a análise da rede, aqui existem algumas colocações relacionadas às dimensões que foram apresentadas. De uma forma prática, como é que você pode olhar para os elementos culturais como a história e os símbolos, por exemplo, e identificar como é que eles estão, qual é o contexto, qual é o conteúdo? E as perguntas estão aí apresentadas de forma como um exemplo para que seja praticado ou aplicado num desvendar, numa compreensão para se proceder com uma análise de uma rede cultural. Então, por exemplo, em relação à história, quem são os heróis e os vilões? Essas histórias dizem respeito a sucesso ou fracasso da organização? Em relação aos símbolos, qual é o status dos símbolos? Eu me lembro que na aula sobre cultura foi colocado no conceito de símbolo um executivo vestindo um terno. Aquilo é um símbolo de status? O que acontece? O meu orientador de mestrado, quando eu estudei na Fundação Getúlio Vargas, eu li o trabalho dele de quando ele fez o doutorado, e ele fez uma pesquisa etnográfica, que significa que ele vai coletar os dados se passando por um indivíduo dentro daquele contexto. Foi o mesmo que Claude Lévi-Strauss fez com as tribos no Brasil, indígenas. E ele se fez de marceneiro, porque ele estava pesquisando símbolos relacionados à cultura do trabalho médico. Então, ele ia trabalhar com marcenaria em casas, em residências, em escritórios de indivíduos que tinham essa relação com a área médica. E aí ele descobriu não só símbolos e fez análises relacionadas às simbologias desses contextos, mas também dentro do contexto, foi interessante que isso surgiu assim como novo, daqueles outros grupos também de trabalhadores. Um exemplo que eu me recordo foi ele dizer que o funcionário, o trabalhador ali que trabalhava com marcenaria, por exemplo, montando um ambiente planejado, ele lidava com sujeira, com máscara, com pó, se sujava muito, né? Tinha esforço físico, transpiração, mas o que ele notou foi que, ao final, era como um rito de passagem, era algo essencial, que eles se banhassem, vestissem uma roupa bem limpinha, deixasse o cabelo bem penteadinho, passasse perfume antes de sair e voltar. Foi algo marcante naquele grupo, né, que simbolizava algo representado por esse rito, né, por esse ritual que eles tinham em relação a se transformar de um ambiente que ele estava, e ele considera ali a inspiração do ambiente rico, né, com muitas posses, enquanto ele estava ali servindo, e para depois ele também trazer aquilo que lhe é valioso e colocar simbolicamente na vida dele. Outras perguntas aqui relacionadas agora àqueles outros quadrantes, estruturas de poder, estruturas organizacionais, o quanto essas estruturas são mecanicistas ou orgânicas. Se você se lembrar das aulas da área de introdução à administração, você vai se lembrar que o tipo de estrutura mecanicista ou orgânica é diferente. A orgânica, ela vai se moldando, se formando de uma maneira mais natural, enquanto a mecanicista, ela é metódica e ela é rigorosa. É importante entender como essas estruturas são, o quanto elas são formais ou informais, niveladas, encoraja a colaboração, qual que é a cultura de planejamento, como que as pessoas são em relação ao planejamento. E assim com os outros elementos. Aqui também tem mais perguntas, que você pode dar uma paradinha, com calma, olhar para cada pergunta, fazer as suas anotações e organizar as suas próprias perguntas quando for fazer uma análise de uma rede cultural. Em termos de rituais, já dei um exemplo ali atrás,
quais são as rotinas enfatizadas, crenças principais, sistemas de controle que está nos outros quadrantes, não observados na aula de cultura organizacional. O que é controlado de maneira mais rigorosa? Existe alguma ênfase em recompensar ou a ênfase maior é em punir? Como que os sistemas de controle mostram e revelam esse paradigma, essa rede cultural? Então, para encerrar, resumindo todos esses aspectos que nós conversamos sobre a importância de olhar para a cultura organizacional no momento de se decidir por mudança, por desenvolvimento organizacional, nós vimos que a cultura de uma organização pode contribuir para as capacidades estratégicas de uma organização. Então, é por isso que nós olhamos para a mudança organizacional como uma organização estratégica baseada nesses atributos, nos elementos de uma cultura. Mas ela também pode fazer surgir um desvio estratégico. Então, o desvio estratégico vai surgir quando a questão da análise da cultura de uma organização ela fica viciada em um determinado aspecto e a estratégia, ao invés de ser alcançada na direção que se deseja, ela vai acontecer para um outro lugar que não se deseja. Então, a cultura, ela contribui para as capacidades, mas ela também coloca a organização nesse risco. Vimos também que as influências culturais vão formar e restringir o desenvolvimento de uma organização. Então, a relação com isso, com o desenvolvimento organizacional, e que essa rede cultural pode ser usada para se compreender a cultura e a sua relação com a estratégia. Então, o que está por trás desse entendimento é o comportamento organizacional, entender o comportamento no nível micro, no nível meso, todos aqueles atributos, elementos e conceitos estudados vão, na verdade, ajudar a compreender tudo isso que nós falamos nesse último módulo e, consequentemente, levar a organização ao cumprimento dos seus objetivos. Por isso, eu enfatizo aqui a relação também com a estratégia. Alvin Toffler foi um pensador que disse assim: o analfabeto do século XXI não será aquele que não conseguir ler nem escrever, mas aquele que não puder aprender, desaprender e, no fim, aprender de novo. Então, eu estou falando disso para a gente terminar com essa lembrança de que o caminho pode não ser fácil, o caminho pode ser longo, o caminho pode ser muitas vezes invisível, e nesse desvendar você precisa de tempo, o tempo para aprender, desaprender e aprender de novo, e esse sim é o profissional da mudança que vai transformar o mundo. Então, conhecer de comportamento organizacional te deixa um passo mais perto disso. Um outro provérbio que eu deixo aqui também para vocês é um provérbio falado por um rei, conhecido como o rei que foi o mais rico do mundo, e ele fala que também em relação a essa questão do tempo e do aprendizado, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, os propósitos, uma vez definidos, compreendidos, entendidos, e por isso finalizar colocando a importância do comportamento organizacional com a disciplina de estratégia, são propósitos que vão ajudar a organizar, porque eu sei aonde eu quero chegar. Esses propósitos terão o seu tempo, se eles serão conhecidos inicialmente por você. Eu espero que essa tenha sido, então, uma oportunidade de você aprender com a gente, mais uma disciplina. Lembre-se que depois disso você ainda passa por uma avaliação do módulo 4, tem uma oportunidade de prova optativa, se houve algum problema de perder uma ou outra avaliação, e ficamos por aqui, esperando ver você numa próxima oportunidade. Obrigada.